Mais uma vez estamos aqui presentes, vamos tocar aqui em algum aspecto que eu acredito ser importante. Eu havia prometido ontem que faria um live curto ou longo, mas tínhamos que fazer para que nós pudéssemos então entrarmos na mesma senda. Pascoal Cristóvão, muito boa tarde. Bom, a estupidificação da geração dos anos 80, anos 90, pelo partido que está a gerir o nosso país há 50 anos, acredito que precisa despertar, visto que a praticidade dessa geração ou destas gerações tem estado a refletir na prática o investimento de distração e estupidificação dos mesmos. E eu acredito que é responsabilidade de todos nós, ou de cada um de nós, darmos a nossa contribuição para despertá-los. Ei, Moariki, Kebe, o Mukuto. Makamba Yame Pasquale. Dando Yame, Kebe. Yenda. O Menekena. Gamuna Mekene Gamun. Mudizo Yanzambipe. Anyway, meus irmãos, gostaria mesmo que partilhassem. É Mengala nos Estados Unidos, Mengala com Inglaterra, UK. Kuki batu yang Inglaterra. Nos Estados Unidos, manu gansa wala kuna. Mano Pascoal, eu estou na Inglaterra. Eu não sei se estou a perceber bem aí a tua intervenção em Quimbundo, mas eu estou na Inglaterra, não estou nos Estados Unidos. Bom, anyway, havia tão dito que hoje o tema acredito que será focado naquilo que tem sido as lavagens cerebrais do MPLA, não é? Nos tem estado a confundir, superiorizando o vazio cheio. Infelizmente, muitos de nós temos estado a cair nessa lavagem cerebral. Adolescentes, crianças, jovens, senhores, a geração dos anos 80, 90, acredito tiveram uma participação muito importante naquilo que foi a revolução e emancipação mental das pessoas. Mas infelizmente consigo visualizar ou ver, não é, um retrocesso drástico. E eu digo drástico porque está a ser uma onda, não é? As pessoas assumirem-se como estúpidos, parvos, com a pretensão de tentarem superiorizar os conteúdos, não é, que os podem dar alguma visibilidade. Oakley, control your foot here, please. Então, nessa ordem de ideia vim aqui tocar em aspectos. Os anos 1982, 1983, 1984, 1985, 87, 88. Are you controlling your food? Yeah. I think it should be ready, I think. Yeah. Huh? Yeah. It's up to you if you want to carry on still. No, You can it's ready. Anyway, sorry, eu estava aqui a falar com o João. Okay. São anos entre 1982 ou 1980 a 1989. Foram anos que
eventualmente foram históricos, porque nós tivemos uma porrada de jovens que não foram doutrinados na altura em que nós fomos, nos anos 70, aqueles dos anos 60, as doutrinas, todas elas... Can I have a coffee, tea, please? Thank you. Sorry about that. We'll get started. I think you can leave the spoon as well inside, okay? Yeah. Exato, peço perdão, meus irmãos. Gostaria aqui mencionar essas datas, porque são as datas que eu acredito que vimos jovens que tinham, não é, visões individuais em função daquilo que eram a realidade dos mesmos, embora nós, adultos dos mesmos, já termos uma visão um tanto quanto semelhante daquilo que eles estavam a viver, mas os próprios trilharam e fizeram intervenções para poder dar sequência daquilo que era especificamente as suas crenças, visões, e eram críticos baseando-se com factos. Infelizmente isso não é a realidade hoje. Os de 1980, de 1998, não é? 1992, 1984, 1983. Hoje estamos a falar de pessoas que estão na fase adulta. 42, 41, 43, 44, não é? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 anos. São as idades que esses senhores jovens na altura... Are you okay? Yeah, 200. It's okay, I'm going to do it myself. Just bring it here. I'll put myself. Thank you, sir. The tea bag's still in there. Still inside, yeah? Yeah. Thank you. Peço perdão, estou aqui com a garganta, estou gripado. Então tenho que fazer aqui, tenho que estar aqui a tomar o chá, fazer os peços quentes. When you go upstairs, can you close the door, please? Yeah? Yeah. Tenho que fazer aqui a minha consulta caseira para organizar aqui a garganta. O frio aqui está a bater para caramba, anyway. Bom, dando sequência então, peço perdão, irmãos. Acabamos por visualizar esses jovens com uma potência massiva. You gonna be able to close the door? Yeah? Okay, go on then. Thank you. You're welcome. Agora estamos melhores. Dá mais solto. Bom, esses jovens senhores, acredito eu, há 4, 5 anos atrás, tinham participado na revolução e emancipação mental das pessoas com muito mais precisão, com visões próprias, embora influenciadas, não é, em pessoas adultas que também eram doutrinados nos anos passados, não é? Mas infelizmente hoje o jovem que em 99 tinha 25 anos, acredito que a realidade do próprio é diferente hoje. Aquele jovem que nos anos 90 tinha 34 anos, hoje a realidade é completamente diferente. Eu não sei se o padrão não é da Angola, em considerarmos uma pessoa jovem, ainda toca a idade de 42, mas eu acredito que é a idade que todos nós temos até um certo ponto, mesmo com as doutrinas incutidas nas nossas mentes, o caráter feito de forma positiva ou negativa. Então procura a forma de como ele conseguir distanciar daquilo que são as prisões sistemáticas do nosso país. A geração 80 e a 90, neste preciso momento, são os ditos senhores adultos que poderiam ser ativos na crítica, não é, em desmontar aquilo que tem sido a nossa prisão sistemática. Infelizmente, essa não tem sido a realidade.
E baseando-me nessa lógica, nós precisamos difundir informações para que nós possamos automaticamente desconstruir as visões mentirosas. Irmão, Alegria, estamos juntos, Milton. Thank you, appreciate, valeu. Não é? Era da crença, acabou. Então, nessa ordem de ideia, depende do MPLA, depende da nossa coragem, todos por uma Angola melhor. What? Irmão Alegria, eu acho que estás a viajar. E é compreensível. Aliás, esse palco também não está ao nível. Vou deixar aí para a interpretação individual de cada um de nós. Meus irmãos, nós sabemos todos que o problema de Angola e de todos os angolanos é o MPLA. E é triste vermos jovens, senhores especificamente, principalmente dos anos 80, não é? E 90, que essa geração que está a ser ludibriada ou estupidificada pelo MPLA, não é? E naturalmente, em função daquilo que é o sistema, não é? Comunista, de neutralizar as fontes de sustentabilidade juvenil, e essa, por sua vez, acaba por ser, então, presa do MPLA, e aparecem pessoas como os nossos irmãos que estão aqui a mandar mensagens que não rimam com a realidade. Claro que está a fazer o papel para poder superiorizar o seu pão, que é compreensível até um certo ponto, enquanto nós não tivermos condições. Mas ausente desta visão de submissão das doutrinas desenhadas na perspectiva do MPLA, em estarmos dependentes por estarmos numa instituição que o próprio MPLA controla, por não termos a liberdade financeira e sermos submissos ao MPLA, para conseguirmos então sobreviver em Angola, porque isso é que acontece com um jovem, não é? Acabamos então por perder a essência daquilo que é a unificação dos angolanos para salvaguardar, não é, o nosso território, o nosso país, os nossos recursos naturais, a nova geração. Só é possível fazermos isso caso haver a coragem de lutarmos contra o MPLA, meu irmão. Não existe outra visão, e lutar contra o MPLA não é nós ficarmos a acompanhar, não é, submissamente, especificamente aquilo que é as distrações nos únicos meios de comunicação que nós temos alternativo, que são as redes sociais. Nós vimos uma porrada de jovens formados, infelizmente formatados, não é, publicados pelo MPLA, a difundir informações para poder confundir as gerações vindouras, principalmente essa de 2000, que estão também a parar no espaço e no tempo e a reproduzir visões alheias. E acabamos então por perder aquilo que seria a essência dos angolanos. Todo angolano que está com a idade de 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, não é? Já que estamos em 50 anos de prisão sistemática que o MPLA chama de independência, e que ainda obedece, fica estático na visão do MPLA, esse angolano, por sua vez, está preso, está cafricado pelo MPLA por uma razão. Não existe nenhuma inteligência, não existe absolutamente nenhum meio que possa justificar ou legitimar a sua visão. Por isso é importante que nós, dentro dessas dificuldades, precisamos abrir a mente de todas as pessoas. A própria soberania, que é a união de todos os angolanos, não é plasmada ou dita ou escrita ou reescrita no livro das leis, que é a Constituição, infelizmente não protege-nos. Então é preciso que nós consigamos criar movimentos alternativos, não é, para podermos abrir a mente dessas pessoas que sistematicamente têm sido utilizados para assumir a estupidez. E é uma pena, não é? Unida somos todos nós, sem sombra, estamos juntos, mano, valeu. É uma pena que nesse cenário
ainda aparece, não é, jovens a fazer exposições públicas, ou seja, exposições faciais públicas, para poder legitimar ou tentar, não é, superiorizar o MPLA, que claramente vimos que essa pessoa está presa, não é, nas condições que o MPLA tem estado a simplificar a essa geração. Então eles ficam sem ação, não é, e acabam por submeterem-se ao famoso MPLA. Só que eles esqueceram que essas oportunidades que têm estado a ter é passageira. E nós vimos no tempo do Lourencista, quando o próprio ainda era submisso ao eduardista, não é? Acabamos por visualizar que o grupo que superiorizava o José Eduardo dos Santos acabou por descredibilizar, não é, os lourencistas no princípio daquilo que era a entrega da nova pasta, não é? Quando o dito lourencista estabilizou-se, criando mecanismos e organizações de submissão, vimos uma porrada de jovens que hoje são chamados de bajuladores, e atenção que esse termo vem do MPLA, não é? Assumirem publicamente para que os mesmos então deem palco ao MPLA. Só que nós precisamos prestar atenção num aspecto que eu acredito ser importante, meus irmãos. Essa geração dos anos 80, dos anos 90 e 2000 precisam receber mensagem daquelas pessoas dos anos 70, 60 que já conseguiram viver o passado deste presente. Porque o que nós temos estado a ver hoje, a geração dos anos 90, dos anos 2000, não conhece. Há pessoas, e eu vi muita gente, a verem um saco, não é, o óleo vegetal a ser vendido naqueles saquinhos, não é? As pessoas estão todas surpresas, essa geração está surpresa, pensando que já não existiu no passado. Quando vêm os sacos forrados de, como é que se diz? Forrados de massa tomate em miniatura nos sacos, pensavam que isso não existia no passado. Não, isto é algo que está a ser repassado às vossas gerações. Então, essa abertura que nós temos, ou seja, esse vácuo que nós temos, não é? Na ausência da comunicação, e a comunicação só não vaza ou não passa, porque dentro desse vácuo, o MPLA vai incutindo muitas distrações. Então, não há uma passagem de comunicação, de mensagem, de uma geração para outra. O que facilita com que o MPLA, não é, consiga ludibriar-nos todos, não é? E muitas pessoas, inclusive, assumindo que esses jovens já não têm juízo, esses jovens já estão partidos, estão vendidos. Não. Não é que os jovens não tenham juízo, que os jovens estão vendidos, que os jovens não. O MPLA utiliza um mecanismo muito conhecido no comunismo, não é? Em tirar-te os meios de subsistência e depois vai deixando, caindo, não é? Algumas migalhas e tu vas indo atrás, dançando ao sabor dos próprios. Esse é um mecanismo muito conhecido. Há pessoas que utilizam a galinha que é depelada e posteriormente, quando tu atirares os bagos de galinha, ou seja, de milho, a galinha vai seguindo anyway, porque ele está, não é, a depender de inflamar o seu papo. Então, enquanto nós não desconstruirmos essas visões doutrinadas, especificamente do MPLA, nós não vamos conseguir mudar a nossa Angola, meus irmãos. Dentro e fora da Angola, é necessário que haja uma mensagem positiva de emancipação mental. Porque o problema da Angola não vai ser e nunca vai ser resolvido em função de ataques fisiológicos, como muita gente está a perspectivar ver. O tempo em que nós guerreamos entre nós está ultrapassado. O contexto em que nos encontramos também já não existe essa possibilidade.
não é? A possibilidade que existe e que está a aproximar-se a Angola é que o Ocidente vai criar os mecanismos atuais que estão a acontecer em muitos países africanos, em criar milícias, não é? Grupos terroristas dentro do nosso país para poder automaticamente descoordenar aquilo que é a construção do nosso país, não é? Quando tivermos um partido maduro, que nem especificamente a própria UNITA, que neste preciso momento, na minha opinião, é o único partido que deu-nos a possibilidade de nós estarmos aqui a fazer difusão, não é? De informações, desconstruindo conceitos na perspectiva daquilo que seria a democracia caso tivéssemos em Angola. E nós vimos muitos jovens angolanos, não podemos falar da UNITA, não podemos falar do MPLA, não podemos falar... E aí fica o nosso erro, meus irmãos. Se nós queremos mudar Angola através do sistema existente ocidental, não é? Quer seja da democracia ou o famoso comunismo, nós precisamos identificar partidos políticos com maturidade política, não é? E atenção, quando eu me refiro à maturidade política, são as ideias que se cria, não é? Para poder criar a harmonização de convivência na diferença entre angolanos. O que não existe. O MPLA está na perspectiva do partido único. É assim, tenho dito. O próprio presidente do MPLA publicamente fez uma exposição dizendo que quem não seria do MPLA nunca poderia gerir, não é? Ou está à frente de um cargo de renome, não é? Ou de uma certa elevação dentro do país. Como se o país fosse especificamente do MPLA. Então, é necessário que nós prestamos atenção nos tentáculos que suportam especificamente o famoso MPLA, meus irmãos. O que são os tentáculos? Eu estou a falar e morro dizendo isso inúmeras vezes. Uma das bases sólidas, não é? Que não estão a ser tocadas e não consigo entender as motivações, não é? É especificamente o entretenimento. O entretenimento é uma das fontes sólidas que tem estado a distrair os angolanos. E dentro do entretenimento está a música, está o futebol, quer dizer, está o desporto de uma forma geral, está a arte nas diversas áreas, não é? E é ali onde nós precisávamos, não é? Atacar, abrir as vistas das pessoas para que as pessoas percebam de concreto. Se você estiver a lutar, não é? Com uma organização, você não pode dar fonte de sustentabilidade da mesma organização. Não é? Não faz sentido, no meu ver, não é? Eu ir ver os músicos publicados pelo MPLA, não é? A fazerem especificamente as suas estruturas de musicais, ou seja, as suas intervenções musicais, e nós, depois de fazermos aqui, não é? É isso que estou aqui a fazer, por exemplo, não é? E assistir ou ver esse músico, não é? Podemos consumir a música deste músico na ausência do próprio. Simplificar ou impedir, é ok? Yeah. Simplificar ou impedir com que essas músicas não sejam compradas, não é? Podemos consumir a custo zero essas músicas. Agora, essa questão de nós ficarmos submissos aos músicos é que está a nos levar a esta durabilidade massiva que aparenta ter o famosíssimo MPLA. E vejo, infelizmente, uma porrada de pessoas, incluindo ativistas, que têm, não é, uma certa inconfortabilidade de baterem-se contra os músicos. E quando eu digo bater-se contra os músicos, não estou a falar de... Can you put another one inside, please? Get another one. One button. Get one button put back. Always when you see replacement, okay? Do the replacement. Thank you. Então, nessa ordem de ideia, é preciso que nós... Peço perdão, estava aqui a falar com meu filho. É preciso que nós começamos a cortar essas visões de estarmos a idolatrar as famosas figuras publicadas pelo MPLA. E essas figuras, por sua vez, estão a trabalhar, a superiorizar o próprio MPLA, e somos nós que os protegemos, e depois de os proteger, são eles que superiorizam o próprio MPLA. São eles que fazem a manutenção do próprio MPLA. Não é? Em tempos, ontem, aqui na Inglaterra, especificamente na província de Leeds, aconteceu um evento
Evento esse que era supostamente de uma organização, uma associação, não é? E vocês já me ouviram falar inúmeras vezes do José Otola. O José Otola, que é o jovem cá, representante de uma organização, não é? Que mete todas as ONGs, todas as associações sobre a custódia dos mesmos, ou seja, sob o controle dos próprios. Coincidentemente, nós fizemos aí um trabalho para poderem acompanharmos algumas pessoas que lá estavam nas festas, fazer fotografias e leva, não é? E umas pessoas que de forma particular foram fazendo vídeos. Acabamos por ver o José Otola e um grupo de pessoas que fazem parte de algumas estruturas das supostas ONGs em Londres, em Leeds, no caso, a fazerem parte a este evento. Mas agora, o que é que isso tem a ver? Eles são livres de ir para qualquer cidade onde quiserem ir. Meus irmãos, se nós não desconstruirmos as ideias, as visões, não é, que o MPLA cria para poder ofuscar as nossas mentes, nós não conseguiremos especificamente combater aquilo que o MPLA cria com muita antecedência, e na fase da implementação é muito tarde combater, porque ela está concisa, está dura, está firme, e quando você não acompanhou a evolução desta coisa ou desta organização, tu acabas por ver especificamente percas massivas. A minha pergunta é, essas pessoas que estiveram neste evento a superiorizar especificamente esta associação, não é? Hoje, domingo, o que é que se tirou lá? O que é que se convenceu que essa associação que festejou, não é, 4 ou 5 anos da sua existência? Eu vivo em Leeds e eu confesso que não consumi absolutamente nada e não ouvi coisas construtivas que pudesse automaticamente motivar que se eu tivesse... Eu estou nesse momento em Londres, não é? Se eu tivesse em Leeds que me pudesse motivar a ir para lá. Não tinha absolutamente nada. Embora ter feito algumas coisas, quando morre pessoas é que estamos a aparecer algumas pessoas a tentarem, não é, superiorizar. E quando existe necessidade, nós tocamos na comunidade como tal, em aspectos inerentes àquilo que é especificamente a comunidade, sem tentáculos partidários, não é? Vimos um silencioso barulho. Então é importante que nós começamos a tocar nesses aspectos para que as pessoas, não é, consigam estar abalizadas. As pessoas que vivem à volta desta diáspora fora não percebem como nós fomos anestesiados com a suposta música, a dança, não é? E são as únicas visões culturais que o próprio MPLA tenta difundir, porque é aquilo que agrega, é aquilo que acumula, é aquilo que une pessoas. Eles apostam a 100% a isso. E eu estou aqui a falar com propriedade porque eu sou vítima disso. Aqui em Londres, eu fui perseguido durante muitos anos e isso não é novidade. Quando eu fizer o próximo live, eu vou vos mostrar... Estou sempre a falar desta banda. Vocês já ouviram falar da Banda Maravilha? Muita gente pensa que o Bangão foi a única perseguição que eu tive do MPLA. Não. A Banda Maravilha eram 12 pessoas. Eu tenho um contrato, não é? Com os advogados da Banda Maravilha. E eu meti vistos em 12 pessoas. Nesse caso, que formava o grupo da Banda Maravilha. E com muito sucesso fui automaticamente, não é, perseguido ao ponto de nós não tirarmos a Banda Maravilha de Angola. Atenção. Então, é necessário que vocês percebam que a corrupção dentro de Angola é institucional. Não é? A embaixada, não é, usa o nosso dinheiro ou os consulados em nome do MPLA em grupos seletivos na perspectiva daquilo que é a agenda do famoso MPLA. E nós acabamos por estar presos, não é? Muitos de nossos irmãos, não é? Infelizmente, vão por emoção, porque querem superiorizar ou dançar, não é? A nossa famosa cultura, a nossa forma de ser e estar, não é? Vão de forma inocente, que não é certidão de óbito, isso não é nenhum bicho de sete cabeças, porque ele é, infelizmente,
não é? Inocente porque não conhece como isso funciona. E eu já passei por isso inúmeras vezes, não é? Quando você não conhece as coisas, é compreensível. Mas hoje temos uma porrada de ferramentas que nos podem emancipar a nossa mente para que nós consigamos especificamente ver, não é, os angolanos a desconstruir ideias, visões, não é, construídas dentro das comunidades para poder suportar especificamente o famoso MPLA dentro ou fora da Angola. Isto é que nós precisamos começar a prestar atenção. Por isso que as gerações que estão a ser afetadas a 100% nessas lavagens cerebrais são, sem sombra de dúvida, a geração dos anos 90, não é? Dos anos 80 e dos anos 2000, que ainda existe algum espaço de evolução. Porque nós estamos a maltratar, ou seja, estamos a ver as crianças com 12, 14 anos, uma porrada de jovens, estamos a ver, às vezes, em sítios públicos, não é? Em restaurantes, e a repartirmos algumas intervenções de jovens em Angola, ou mesmo fora da Angola, e nós ignoramos, esse menino não tem juízo, esses meninos são malucos, já estão comprados, estão paiados, não tem juízo. E aí está o nosso problema. Nós não desconstruímos o porquê que o miúdo está aí. Acabamos por assumir uma visão, baseando especificamente na especulação. Em vez de nós investigarmos a situação para compreendermos, só apontamos o dedo a desconstruir esse jovem que está com 16 anos, esse jovem que está com 20 anos. Nós acompanhamos numa das províncias onde o MPLA tirou uma porrada de pessoas para irem especificamente para um comício, o comício que rochou, não é? Onde esteve a chover a porcento, não é? E se a pessoa que esteve a investigar essas crianças, as crianças aparentavam ter, não é? 12, 14, não é? A 15 anos. A sociedade no seu todo, as pessoas que tiveram contato com aquele vídeo, não é? Não houve comoção. A narrativa, ou a pessoa que esteve a narrar, não é? O caso esteve a fazer menção, não é? Que estava a falar com crianças, as crianças foram postas num palco, ou seja, num quintal, não é? Meteram-lhe um aparelho a passar músicas, não é? Que o MPLA automaticamente utiliza para distração, e aí era o suficiente as crianças estarem a dançar, iam dormir em algum sítio para depois irem então encher o famoso comício, não é verdade, do MPLA. Então, ninguém para aparecer e desconstruir aquele conceito ou aquela ideia e posteriormente percebermos que aquilo são as políticas de distração do famoso MPLA. No meu live de ontem, não é, onde eu fazia a crítica à nossa querida irmã, a Débora, não é, onde ela dizia que ela não fala política e estava a tentar automaticamente contrapor o Mano Gangsta, não é? Essa senhora poderia estar na fase dos seus 40, 45, 46 anos, não é? Aparentemente, ou 30 e poucos anos, se for o caso, não é? E é triste nós vermos pessoas com 20 anos para cima, não é? A dizer que eu não falo de política. É autêntica burrice que nós podemos ver pessoas, não é? Que supostamente têm formações acadêmicas, que são esses que têm estado a difundir essas informações, anyway, não é? A dizer que eu tenho, não é? Eu não falo de política. Eu sou atleta, não falo de política. Eu sou músico, não falo de política. Eu sou pintor, não falo de política. Eu sou sou influenciador digital e não falo de política. Eu sou, como é que ela disse também, eu faço trabalhos sociais e não falo de política. É uma porrada de burrice, não é sistemática, que as pessoas não percebem enquanto nós não indo desconstruindo isso. Não é? Não importa se for o doutor, seja o Raimundo que estiver a falar, não importa se for especificamente não importa se for especificamente o João Domingos, mano, estamos juntos. Um abraço aí para vocês em Luxemburgo, estamos juntos. Não importa se for especificamente o Carlos Feijó, nem o presidente de Portugal, visto que o próprio dizem que é o monstro, não é, do direito.
vocês precisam entender que as definições das coisas ou das palavras, não é, que foram feitas em contextos antigos, hoje poderão ter significados diferentes em função do contexto que nos encontramos. Mesmo manter o mesmo contexto, o mesmo significado, você tem a tua própria mente para poder desconstruir aquilo, não é? Nós, por exemplo, estamos a ver aí os passos qualitativos e calmos da chuva, que é o nosso ajudante crítico contra a governação do MPLA. As chuvas que estão aí a acontecer, ou a cair no nosso país, estão a alagar especificamente os nossos bairros, periféricos principalmente, até esses urbanizados, não é? Então, a chuva que aí está a cair não tem absolutamente nada a ver, nenhuma organização, nenhuma visão, nenhuma ideia, não é? Poderá impossibilitar com que a chuva caia. Mas tem que existir ideias que faz com que a chuva consiga automaticamente procurar, não é? Vazamento, ou seja, sítio para escoar sem danificar, não é? As nossas construções, quer sejam elas alternativas ou então feitas na perspectiva daquilo que é a urbanização do nosso país. Dentro dos países também, dentro dos bairros urbanizados, a própria chuva está automaticamente a fazer críticas ao próprio MPLA, que foram feitas coisas muito péssimas dentro daquilo que foram as remodelações do nosso país, ou seja, do nosso país, claro. Estão a entender? Isso chama-se que é política. Tem que haver uma porrada, um grupo de jovens ou pessoas. Essas pessoas, por sua vez, poderão dar as suas ideias, baseando com aquilo que é o know-how dos próprios, ou as formações em que cada um estiverem formado, vão dar aquelas suas visões, vão encontrar um consenso, aquele consenso que os próprios chegarem, vão implementar, não é? Vai sair da teoria para uma prática. E a prática, por sua vez, poderá automaticamente curar ou sarar aquelas dificuldades sociais desse ou aquele território do nosso próprio país. Isso chama-se política. Esse chapéu que está aqui na minha cabeça veio aqui na cabeça minha porque houve política para que isso pudesse existir. Esses óculos que estão na minha cara, teve que haver política. A política são as ideias, são as coisas que nós falamos e depois de nós falarmos essas ideias, agrupamos essas ideias, automaticamente, não é, metemos na prática, não é, as teorias feitas, não é, na perspectiva individual de muitos de nós. E quando nós fazemos na coletividade, implementamos ela na prática, nos vai dar um trabalho positivo em função daquilo que foi. A política, não é, ou o termo política, é só uma forma bonita de dizer ideias, meus irmãos. Ah, mas agora no Zua você leu aonde? Meus irmãos, eu tenho um dicionário, vocês querem ouvir? Não, a política é a ciência que estuda, whatever. Está no dicionário. Even in English, still the same anyway. Mesmo em inglês é a mesma porcaria. Em francês não falo com propriedade, mas é a mesma lixeira. Mas em contrapartida, vocês precisam sair desses desenhos sistemáticos acadêmicos para vocês darem a mensagem positiva aos nossos manos desinformados e aos nossos bairros periféricos. Porque quando aparece uma pessoa supostamente inteligente, ou seja, estudada, não é? Fora das prisões sistemáticas universais, ele poderá desmontar qualquer visão que venha de qualquer um grupo político no país que tenta ludibriar as pessoas. É inadmissível que vimos pessoas, não é? Principalmente pessoas formadas. Ah, não falo disso, isso é política. Eu não quero tocar naquele aspecto, isso é política. Eu não quero, isto é uma, sei lá. Está-se a tornar, quando as pessoas veem alguém que tem uma formação acadêmica, principalmente aqueles que têm os status, não é verdade? Como os doutores Sérgio Raimundo, os doutores Carlos Feijó, esses quando opinam, é a porrada de como é que se diz? A porrada de estudantes ou alunos que passaram por eles idolatram a ideia como se essas pessoas, quer dizer, fossem especificamente alguns peritos nessa área, esquecendo-se que os mesmos são reprodutores de visões ocidentais e nós só estamos a reproduzir as mesmas. Se nós não desconstruirmos esse conceito ou essas ideias, não é? Nós não vamos com
conseguir compreender o que é de facto a famosa política, que muita gente diz que eu sou músico, não falo de política, eu sou jogador, não falo de política. Para existir o futebol, tem que haver ideias essas que são estruturadas para organizar campeonatos, mini campeonatos, chuteiras, oreva. Isso não é. Essa conversa que houve à volta da organização e urbanização desse desporto, automaticamente chama-se política. São as ideias. Esse abstrato que evidentemente, porque ciência, oreva, não é. Ciência nada mais, nada menos do que fé. Fé é uma coisa que tu não pegas, é uma crença que você tem. É mais ou menos essa lixeira. Agora, é preciso que nós podemos meter essa famosa ciência na prática, vindo de uma teoria, vindo de uma visão, vindo de um pensamento individual de cada um de nós, e metemos em prática ou convencermos algumas pessoas para meter em prática, e ela, por sua vez, ter palco. Meus irmãos aí do Luiz, muito obrigado. Botem, Mano Gomes, estamos juntos. Leres Gomes, estamos juntos. Entendem? Sanza Pombo, um abraço a todos, mano. Estamos juntos, Sanza Pombo. Partilha aí o pessoal da tua área, se faz favor. Entendem? Nós não falamos, por exemplo, está aqui agora o nosso irmão, não sei se é irmão ou irmã que está aqui, a Leres, ou Leres Gomes, não é? Sanza Pombo, não é? É um termo que especificamente identifica uma área da Angola, não é? Que é o Is. E naturalmente que o Is fala uma língua que nós todos vimos, eu vim falar que é o Kikongo, não é? E façam correção se eu estiver aí errado, se faz favor. Esta língua não é tida nem achada, não é? Na nossa visão governamental do país. Ou seja, as línguas nativas do nosso país não são utilizadas dentro da Angola. Porque as políticas ocidentais, incutidas dentro da África e obedecidas pela CPLP, que são os países que falam português, não é? Legitimam, não é? A luta contra as línguas. Kikongo, meu irmão, muito obrigado, valeu do coração. Não é? E automaticamente ficamos a superiorizar a língua do opressor, do colonialista, não é? Dos que nos oprimiram durante anos. E tudo isso é visto com normalidade. Isso chama-se políticas criadas para neutralizar a nossa autonomia. Você, quando não consegues falar na tua própria língua, não consegues autossustentar, porque eu não posso comer, vou comer o bacalhau. O bacalhau sai da Noruega, passa para Portugal, Angola, não é? Assim, em dezembro, uma porrada de paralíticos mentais, todos eles atrofiados. Quer dizer, meu Natal tem que ser com bacalhau, a gastar em balhurdos estúpidos, não é? Porque existe uma política que projeta e promove, não é? Esta forma de ser e pensar e de comer. Por isso que estamos a ouvir falar de cesta básica. Como é que você que tem um país, não é, com terras férteis, não é, com um sistema bonito de climatização, temos vários rios dentro do país, e nós vamos ver a cesta básica da Angola qual é? Olha, a massa da Itália, o tomate da Itália, que está todo entubado. Aqui as coisas enlatadas não são utilizadas para pessoas que têm a sua liberdade como tal. Não é. As coisas enlatadas para pessoas pobres. E é para alternativa, coisas para ser guardadas. Mas são essas coisas que eles estão a importar para nós. Ou nós exportamos, não é? Para a nossa autoalimentação. O nosso jeito, a nossa forma. Hoje aqui na Inglaterra, por exemplo, dizem os promotores dos inventos do MPLA, temos que preservar a nossa cultura. Para nós comermos fungi, para nós comermos o mufete, para nós comermos as nossas quisacas, não sei o que, whatever, sabe cozido, não é? Nós precisamos ter uma festa. Porque há casas que não fazem um consumo desse tipo de comida.
Estão todos aculturados. Se formos aqui para restaurantes, não é? Você vai para o restaurante, não é? Você vê restaurante angolano, restaurante guineense, restaurante cabo-verdiano, restaurante whatever. Quando tu foste lá para dentro, o tipo de comida é todo aportuguesado. Isso representa que se criou políticas de submissão que faz com que nós automaticamente não é superiorizemos aqueles que nos oprimiram no passado. E quem vence ou quem ganha é sempre a Tuga, é sempre Portugal, é sempre a Europa. Porque os teus hábitos alimentares são especificamente com alimentos produzidos, não é? Na perspectiva ocidental, ou seja, na perspectiva europeia. Por isso que eles impossibilitam com que nós, não é? Superiorizemos especificamente aquilo que existia no passado. E hoje estamos a ver muitas velhas, todas elas dispersas à volta do nosso país, nas cidades, porque o próprio MPLA está a desalojar as pessoas nas suas lavras, não é? E automaticamente o próprio MPLA está a oferecer hectares de terras dessas ditas lavras férteis, não é, para os estrangeiros. Coisa que o Quênia, a Namíbia, a África do Sul, what else? Zimbábue, acho que são aí por volta de 17 ou 18 países da África, que as suas terras são controladas pelo Ocidente. Na África do Sul, eu se for na província em que eu vivo, não é, tem uma área, chama-se Bradford, vou para lá, dizem, eles chamam que é uma farm. Farm o que é isso? Farm é uma quinta. E você vai na quinta, quer dizer, você procura onde é que é a batida. Aqui abatem a carne aonde? A carne é abatida dentro da África do Sul e vem aqui a tempo real. Nós vimos isso. O nosso peixe que nós não comemos em Angola, você vem para aqui, em Londres, vais encontrar o nosso peixe ali carimbado. Dizem que agora até mandaram tirar o carimbo, mas é identificado. Você fala com o fishmonger, ou seja, com o peixeiro ou whatever, ele vai te dizer, não, this is from Angola, this is come from Angola, this is peixe. Eles identificam, onde, pergunta desse peixe da vida, onde os peixes frescos lá estão. A tempo real, quem é que está a trazer aqui o peixe? Quem é que permitiu com que esse peixe saia de Angola? E vocês que estão em Angola, nos vossos momentos livres, quando estiverem na ilha de Luanda, à noite, altas horas da noite, vocês prestem sua atenção lá no fundo. Vocês vão ver uma porrada de barcos, não é? Ou luzes. Aquelas luzes representam especificamente o quê? Uma porrada de barcos a pescarem, com contratos bilaterais, com países conhecidos. Mas você não sabe, eu não sei, nós não sabemos. Temos que, não é, depender de algumas pessoas que façam denúncia dentro do sistema para sabermos o que está a acontecer. No entanto, só sabemos que a nossa fonte de sustentabilidade dos nossos recursos naturais vem do diamante e o petróleo. Então, é nessa linha de pensamento que eu gostaria de trazer-vos todos, quando eu digo que as gerações dos anos 80 e 90 têm sido ludibriados. Se nós não desconstruirmos esse conceito, não é, de tentarmos ajudar as pessoas menos informadas, não é, agora, para que os mesmos consigam ter atitudes e ações e decisões na sua perspectiva, em função da compreensão daquilo que é a nossa realidade, nós teremos problemas gravíssimos, meus irmãos. O Adão de Almeida, onde é que ele está? Vão buscar os tentáculos familiares, não é, do próprio Adão de Almeida. Vocês todos já ouviram do Roberto de Almeida? O Roberto de Almeida que fez desfalques massivos no nosso erário público. Houve jornais e tem jornais onde, se vocês forem para o Google, vão encontrar, onde o Roberto de Almeida, que é, não é, um dos gurus do burro político, não é, do coração do próprio MPLA, ele dizia que pensou que lhe deram 50 milhões. Vocês estão a entender como é que estão a nos levar a banho-maria? Não há absolutamente, não é,
nenhuma convergência, não existem pessoas que contrariam essas visões, então acabamos por entender que todos nós estamos ludibriados pelo MPLA, e o MPLA vai indo, marcando passos, mesmo consciente que nós estamos contra os próprios. Porque eles nos controlam anyway. Então, manos, essa é uma das intervenções que eu queria deixar aqui para vocês. Outra situação que continuamos a ver as pessoas apostarem a porcento. As opiniões devem ser todas elas legítimas. Se tivermos a projetar, a promover a famosa democracia, não é? Não importa o que o angolano Zua dizer, ou que vocês não concordarem com o angolano Zua, não é? Tens que procurar aí no teu subconsciente, no teu íntimo, não é? Uma base de como você conviver com aquilo que tem sido as intervenções do angolano Zua. Não pode impedir com que esta ou aquela pessoa não possa automaticamente fazer uma crítica, quer seja ela construtiva ou irônica, não é? Contra as organizações políticas do país. E eu me refiro também contra a própria UNITA, não é? Só que nós não podemos permitir com que as pessoas especificamente critiquem um partido político que não está a gerir o país. Temos que criticar o partido político, que ajudemos os mesmos, não é? A lutar contra o MPLA, caso o próprio esteja a sair fora dos carris, aquilo que são as perspectivas, não é? Que eles vendem para nós, ou que eles passam para nós, não é? Em tirar o próprio MPLA. Assim sim. Agora, esses ditos influenciadores digitais, essa porrada de televisões cibernéticas que estão a aparecer, essas rádios e podcasts que aparecem uma porrada de pessoas a meter-nos numa discussão entre UNITA e FENALA, meus irmãos, saem disso. A UNITA é e será sempre, não é, nossos empregados. O MPLA não é e nunca será, caso nós estejamos submissos aos mesmos, como muitos jovens dos anos 80 e 90 estão a fazer e alguns de 2000. Então, não podemos permitir, peço perdão, que as pessoas seguem este caminho. Não podemos permitir com que os ditos analistas cibernéticos ou não é, sigam este caminho. Nós temos que responder contrapondo, contrariando, não é? Não vem as coisas, essa é fala à toa, tufas. Não é fala à toa, você tem que opinar, não é meter apenas um emoji a contrapor, a rir, a whatever. Tens que opinar, meus irmãos. A palavra tem força. A tua opinião tem poder. E não importa se você não tem quantidade ou visibilidade. Vai chegar até um certo ponto. Só precisas ter uma pessoa a mais para que a tua mensagem seja passada. E alguém vai reproduzir. Eu faço muitos lives em muitas páginas que vocês nem conhecem. E eu estou lá com 2, 3 pessoas. Não é? Depois do live, ele vai andar em variedíssimas páginas. Eu vejo depois de 4 ou 5 ou 7 dias, eu estou a ver o live, não é? Tem um número de pessoas que eu nem sequer estava, ou estavam no dia que eu estava fazendo aquele live. Então, não fiquem estáticos a depender das outras pessoas a fazerem aquilo que você pode fazer, meu irmão. Usa a tua fonte, a tua forma de como difundir informações para mudarmos o quadro de Angola. Isso é importante. Edvânia, tá, obrigado, valeu do coração, estamos juntos. Agora, o outro ponto que eu queria tocar, e acredito que vai ser o último ponto,
é a religião. Todo mundo tem medo. Epa, eu não se mete, não falo de política, não falo de religião, quando é coisa de igreja. Manos, tudo isso é um desenho sistemático. E esse desenho sistemático não é do MPLA. Veio daqui. Aqui na Inglaterra, na fase que eu vim para aqui, acabavam de sair de uma guerra entre os 4 países, que você quando escuta o Reino Unido, são 4 países que estão aí os unidos. Antes lutavam entre si através de crenças religiosas ou igrejas, ou whatever, aquelas porcarias que eles acreditavam. Não é? Matavam-se. Isso vocês podem ir no Google, metem lá, vão encontrar essa informação. Então, meus irmãos, se você não tocar na situação que ajuda-te a fazer mal, ou que ajuda com que o nosso país não cresça, nós não vamos sair do buraco. As religiões ou as igrejas em Angola são políticas, ou são ideias politicamente construídas para poder desmontar aquilo que são os nossos sentimentos individuais, não é? De revolta. Por isso que eles superiorizam especificamente, não é? As religiões ou as igrejas, porque é um modelo que se utilizou no passado, no tempo da escravatura. É assim que muitos de nossos ancestrais foram ludibriados para que nós fôssemos, muitos de nós, ou os nossos ancestrais, fossem automaticamente escravizados. E a escravidão moderna ainda está. Muitos de nós pensamos que estamos livres. Nós estamos livres em céu aberto, mas em função das doutrinas desenhadas ocidentalmente, nos encontramos presos. E essa prisão só é possível nos ausentarmos de caso nós permitirmos com que as mensagens que vamos receber do nosso subconsciente, em função da realidade em que nós vivemos, são exteriorizadas. É nessa linha do pensamento que eu gostaria que as pessoas começassem a prestar atenção. Será ou não será possível você é considerado um pastor, é considerado, tem que fazer cursos teológicos. Quem que criou o curso teológico? Tem alguma escola na África, não é, de teologia? Não tem. Todas essas doutrinas religiosas são todas em perspectivas de grupos baseando na visão automaticamente política ocidental, para nos prender, para nos controlar, para nos segurar. E eles criam 2 alas sempre. Metem o cristianismo, o islamismo, não é? E os outros tentáculos das igrejas que são abertas em pastores individuais. E acabamos por ver a população toda ela distorcida, não é? Repartida, confusa, desconectada. Guess what? A mãe é presa pela religião, os filhos são presos pelo entretenimento e a suposta forma acadêmica universal. O pai tem as dificuldades em se enquadrar especificamente nas estruturas, não é? Da liberdade financeira. E então a família fica toda ela desmontada e nós não temos como unificar como existia no passado. E acabamos por seguir as regras ditadas pelo Ocidente, porque nós ficamos presos na perspectiva dos próprios. Então, manos, não entrem cegamente nessa religião, manos. Estão na igreja, respeita-se. Desconstroem a mesma. Desconstroem a mesma. Eu, em terra e idade, frequentei muitas igrejas, não por vontade própria. Os meus pais, porque era um sistema. Atenção. Os pais são motivados
Não é na tua perspectiva, na perspectiva deles, pensam que eles é que estão a tomar a decisão. Mas há um modelo sistemático no país ou no bairro ou na área em que você estiver submetida que vai elevar você ou que vai incentivar você a levar o teu filho porque vai ser bem educado, vai ser whatever, vai ser assado e cozido. Não é? E acabas por frequentar uma igreja anyway. Na medida que vamos crescendo, os contextos vão mudando, vamos percebendo que nós estávamos especificamente presos em mentiras. Por isso que o conhecimento aplicável não é poder. Difunda o que sabes, desconstrói o que você puder desconstruir e ramifica com as outras pessoas para que nós consigamos automaticamente ter mais pessoas com as mentes abertas. Meus irmãos, eu acho que esse é aqui o submisso, ou seja, é os subsídios que eu podia deixar aqui para vocês e gostaria que vocês partilhassem, criassem, não é, meios de como conversar a respeito dessas temáticas que aqui foram todas debruçadas por mim, não é? E assim poderemos então salvar várias mentes. Fiquem todos bem nesse domingo a ir embora já. Uma segunda-feira organizada para todos vocês laborais, independentemente de onde estiverem submetidos. Vamos ser mais críticos, atenção, com o MPLA. O problema da Angola chama-se MPLA, meus irmãos. Não existe outro, não é? O nosso problema é o MPLA, não é? Que são eles que têm estado a reproduzir a visão ocidental dentro do nosso território. Sabemos nós que existem países africanos que estão a sair das garras do Ocidente, mas vimos nós, não é, o famosíssimo João Manuel Gonçalves Lourenço, preso e submisso a superiorizar especificamente, não é, o famoso Ocidente, e mesmo assim a ser ignorado com sucesso. Então, manos e manas, obrigado de coração, partilhem, reflitam, sejam mais críticos e vamos superiorizar a unidade. Apoiem e adiram o movimento Todos. É um movimento que tem apenas a legitimidade de lutar contra o MPLA. Mas como Angolano Zua, lutando contra o MPLA é só todas as pessoas que tiverem ideia, visões de como tirar o MPLA dentro daquilo que são os regulamentos universais, supostamente, não é? E também fora daquilo que são os regulamentos, não é? Soberano ou do povo ou das pessoas que é tomarem decisões em função daquilo que são os seus sentimentos e ser o patrão de facto quando a dor não estiver mais a ser suportada. Por isso estamos ligados. Obrigado, Rosa Berg, Commercial Limitado ou Comercial Limitado. Estamos juntos. Infelizmente estamos já de saída, Rosa. Muito obrigado, valeu do coração. Bom, manos e manas, estamos juntos. Partilhem o máximo, não é? E vamos estar atentos, não desistam da Angola, manos. Não vamos desistir da nossa Angola. Ela precisa de nós, dentro ou fora da Angola, vamos lutar. Sabemos todos que não é fácil, mas parados também não estaríamos a fazer nada. Muita gente matou-se, ou seja, lutou e foram assassinadas, desapareceram, não é? Recebi uma mensagem ontem de apoio moral a uma pessoa que vive na Alemanha, que é um sobrevivente do 27 de maio de 77, não é? Dizendo para que eu tenha cuidado, os meus familiares poderão ter em risco, porque eu partilhei a fotografia da minha filha na fase em que ela fez anos. O cuidado nunca será, sem sombra de dúvida absoluto, porque o MPLA está a meter assassinos em todos os lados e cantos. É preciso que nós estejamos todos atentos, denunciarmos absolutamente tudo e todos. Vamos começar a prestar atenção a um grupo de campanhas de assassinato de caráter que tem estado a fazer, não é? Eu não acredito nesta perspectiva anymore, mais, não é? Se vocês veem, tem um vídeo meu que vazou
não é? Há uns 8, 9 anos atrás, as milícias do MPLA continuam a reativar e a a reeditar esse vídeo, não é? Mas os problemas não são da milícia, são vocês, muitos de vocês, que partilham na emoção, partilham no vazio, e é que vai ajudar a distrair as pessoas, enquanto nós poderíamos prestar atenção em aspectos importantes que realmente têm a ver com o nosso país. Eu sou Angolano Zua, mais uma vez falo do Reino Unido, Inglaterra. Um abraço a todos, estamos juntos, bom fim de semana.